Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o Sandro. Eu sou gerente de Clinical Solutions, gerente de marketing de Clinical Solutions aqui da Elsevier. A gente vai aguardar só mais alguns minutos, mais algumas pessoas entrarem, mais uns 2 minutos e a gente já inicia o webinar. Boa tarde de novo, pessoal. Se alguém perdeu o começo da apresentação, meu nome é Sandro Botelho, eu sou gerente de marketing de Clinical Solutions na Elsevier. E obrigado pela presença de todo mundo. Sabemos aqui quanto é valioso o tempo no meio da tarde de vocês. E quem vai fazer a apresentação desse webinar é a Vanessa Guarizi. A Vanessa, ela é estrategista de conteúdo aqui na Elsevier. Ela vai falar um pouco mais sobre ela no começo da apresentação dela. E o Vitor Liberatore, que ele é o gerente de produto sênior aqui da Elsevier também. Tá, e a gente vai falar sobre como a tecnologia pode melhorar os processos, aumentar a produtividade e a qualidade na atuação do enfermeiro. Então, agora eu vou passar a apresentação aqui para a Vanessa. Então, Vanessa, a hora que você quiser começar, já pode começar. E, bom, boa apresentação para todo mundo. Oi, pessoal. Então, como o Sandro falou, meu nome é Vanessa, eu sou estrategista de conteúdo aqui na Elsevier. Mas, antes de tudo, eu sou enfermeira também. Né? Eu sou enfermeira, eu me formei em 2007 na Unifesp. Fiz especialização em centro cirúrgico, trabalhei 9 anos em centro cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês. Fiz mestrado na Unifesp, estou fazendo doutorado. E aqui na Elsevier, eu faço um mapeamento de quais são as áreas que a gente pode intervir e ajudar o enfermeiro num cuidado melhorado para o paciente. Então, o que é o Elsevier, né? Que, na verdade,
O pessoal da área da saúde tem uma dificuldade de pronunciar, todo mundo pergunta se é Elsevier, mas é Elsevier, né? É a maior editora de literatura médica e científica do mundo, né? Então, ela é responsável pela produção de alguns livros importantes que nós conhecemos na nossa área, como o Guyton, como o Sobota. Na enfermagem, nós temos a Potter, nós temos a Wong, nós temos a Nick Nock, e aí assim que a gente consegue lembrar de onde vem a Elsevier. Para o pessoal da área de pesquisa também, a gente lê muitos periódicos com essa arvorezinha, né? Aqui a gente também fornece informações e análises que ajudam as instituições e os profissionais da saúde a promoverem avanços na ciência e na saúde. Nós ajudamos nas descobertas e fundamentamos o conhecimento ao profissional da saúde, desde a graduação até as áreas mais específicas. Então, a gente tem uma base desde o primeiro ano da enfermagem, da medicina, da veterinária, até a formação desse profissional na sua área específica, né? Em medicina, nós temos oftalmologia, anestesia, obstetrícia, e assim segue na enfermagem também. Nosso objetivo é expandir os limites do conhecimento em benefício de toda a humanidade e melhorar a qualidade de assistência ao paciente. E o que a gente tem? Soluções digitais que combinam conteúdo com tecnologia para transformar informação em conhecimento, né? É o que a gente vai falar hoje um pouquinho. Então, começando aqui com uma figura clássica, né, do Santos Dumont, a gente sempre vê essa comparação entre a enfermagem e a aviação. Parece que a gente sempre está andando muito em conjunto, mas a gente vai ver aqui as diferenças que nós temos, né? O que é mais seguro hoje em dia, né? Andar de avião ou entrar num hospital para fazer um procedimento, para ser atendido, né? Só que Santos Dumont conseguiu, né? Ele foi lá e ele fez o avião para voar, mas ele não ficou satisfeito em contornar só o Cristo Redentor. Ele queria voar, fazer o entorno da Torre Eiffel. E ele tinha uma proposta, né? Que o homem tinha que voar, mas ele não poderia cair. É o que a gente faz na área da saúde também, né? A gente tenta fazer os procedimentos corretos, da forma correta, no paciente correto, ter todos os acertos, para que a gente não tenha um erro no final do procedimento, da estadia desse paciente no hospital, numa clínica, onde quer que ele esteja, né? Fazendo a comparação, em 2017 foi o ano mais seguro da aviação comercial, tiveram mais uma média de 4,36 bilhões de passageiros que voaram em 2017. Comparando a isso, em 2007, foram 2,49 bilhões de passageiros. Então, nós tivemos um aumento de 75% do número de passageiros para 2017, né? Isso significa também que os aviões estão ficando cada vez mais seguros, né? E as pessoas têm confiança em fazer esses voos. Então, é uma média de 39 milhões de voos por ano, uma média de 107 mil voos por dia, e ocorre um acidente fatal, né? Porque normalmente ninguém sobrevive dos acidentes aéreos. É um acidente fatal para cada 16 milhões de voos. Então, quando a gente coloca isso no âmbito da aviação e do mundo, é assim que a gente vê. É assim que ocorre todos os dias, nesse momento, como a gente está olhando nosso mapa, né? De onde os voos vêm e vão. E aí vem a questão, né? Que quando os erros acontecem, né? Eles envolvem danos ou um número de pessoas muito grande afetado, né? E aí são criados sistemas para evitar esses erros, né? Então, é aquele famoso queijo suíço de 7 furos, né? Que um erro vai culminando no outro, um furo vai se alinhando a outro, até que ocorre um acidente. Mas são criadas alternativas para que isso não aconteça, né? E a gente não pode esquecer que somos todos humanos e nós cometemos erros. E também temos a capacidade de criar barreiras para evitar esses erros e a recorrência desses erros. Então, toda vez que acontece
um evento adverso na aviação, eles também fazem uma proposta de melhoria para isso. Como é na área da saúde, toda vez que a gente tem um evento adverso, a gente propõe alguma coisa. A ideia é que esse erro não acontecesse, né? A ideia é que a gente fizesse prevenção desse erro. E a decisão final é sempre do piloto, né? Cabe a ele decidir se vai ou se fica, e toda a responsabilidade sobre aquela tripulação que está no seu avião. E na enfermagem? E na área da saúde, né? Isso acontece da mesma maneira? Sim, né? Cabe ao profissional que está cuidando do paciente decidir o que é melhor para ele. Né? E o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Nós podemos criar sistemas de saúde seguros que fomentem o sucesso e satisfaçam nossas aspirações morais? Claro, com certeza, né? O problema de tornar os cuidados de saúde mais seguros é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Então, está na nossa mão, muitas vezes, a escolha de muitas coisas, e a gente tem uma base científica para tudo isso, né? Desde um procedimento simples para nós, que é funcionar uma veia, vai da veia que você escolhe, vai do scalp que você escolhe, do calibre desse scalp e todo o material que você utiliza, né? Até os procedimentos mais complexos. A última notícia que a gente teve é que enfermeiros europeus já fazem cirurgias cardíacas minimamente invasivas. Então, é um avanço muito grande, e para chegar até lá, eles escolheram e estudaram muitas alternativas para conseguir chegar nesse momento. Aqui, para a gente exemplificar um pouco, né, nos Estados Unidos, acontecem 400 mil mortes por ano causadas por eventos adversos, e é a terceira causa de morte que mais acontece depois das doenças cardiovasculares e do câncer, né? Então, o evento adverso é algo que a gente tem que investir muito, né? Desde um país desenvolvido, como os Estados Unidos, como um país subdesenvolvido, que é o nosso. No Brasil, a cada 3 minutos, cerca de 2 brasileiros morrem em um hospital com o resultado de um erro que podia ser evitado. Aqui no Brasil, a primeira causa de morte no país é o erro. Em 2015, nós tivemos 434 mil mortes por erro adverso, o que resulta em 1.000 mortes por dia. É muita gente morrendo por dia, né? A Organização Mundial de Saúde diz que milhões de pessoas morrem todos os anos em função dos erros médicos e das infecções que são adquiridas em hospitais, né? O risco de morrer é de 1 para 300 pacientes, enquanto um acidente aéreo, ele seria de 1 em 10 milhões de passageiros. Então, o que isso significa, né? Que dar entrada no hospital é muito mais arriscado que fazer uma viagem de avião. Isso é muito grave quando a gente pensa na área da saúde, né? Então, qual que é a nossa escolha, né? Assim como a gente pode ter um hospital aqui à esquerda, que é um hospital de primeira linha, onde a gente acha que a gente vai sair ileso a todos os danos, e a gente pode olhar esse hospital de baixo, que acha que a gente pode ter mais erros devido à quantidade de pacientes, por ser mais precária, e a gente olha o lado direito, que é o aeroporto do Rio de Janeiro, maravilhoso, Congonhas que a gente vê em cima da pista. Qual que é a melhor escolha de tudo isso? Ainda é viajar de avião, né? É uma realidade ainda muito triste para a gente na área da saúde. E quais são as principais causas dos eventos adversos evitáveis em hospitais? Os erros de diagnóstico que ganham em disparado, né? Então, a gente acaba tratando o paciente de uma maneira, sendo que deveria ser tratado de outra, né? Os erros contextuais, que são aqueles erros pequenininhos, por exemplo, eu vou fazer uma passagem de sonda vesical de demora e eu não quero fazer a degermação do paciente antes, né? Vou aplicar logo um antisséptico tópico, não faço degermante, né? Talvez não dê nada, mas pode ser que lá na frente isso dê, né? Os erros de comunicação, que isso acontece em qualquer profissão, então a gente tem que diminuir essa variabilidade, tem que melhorar a comunicação, o diálogo, a forma de passar as informações, as trocas de plantão, a gente tem que uniformizar isso, né?
Os erros de omissão, que são classificados nos erros de negligência, que é a omissão do cuidado para o paciente, quando você teria que fazer algo por ele, você não faz. E os erros de comissão, que existem dois tipos, os erros de imperícia e os erros de imprudência. Os erros de imperícia, que é quando você executa errado um ato, que você não sabia algo e deveria saber, mas vai lá e não faz, né? Executa e vai lá e faz erradamente, né? E o erro de imprudência, que é totalmente o contrário da negligência, é aquele que você toma a decisão de agir mesmo sabendo dos riscos daquilo lá, sendo que os riscos não são benéficos, né? Então, a maioria dos eventos adversos evitáveis é baseada em fatos que o profissional já aprendeu, mas que não conseguiu lembrar ou acessar no momento crítico, né? Então, quando eu vou fazer a passagem de uma sonda vesical de um paciente e eu já faz muito tempo que eu não faço isso, eu estou sem o manejo de fazer isso, como é que eu posso fazer isso para melhorar, né? Eu poderia, por exemplo, acessar aquilo de algum lugar de fácil acesso, de um tablet, do meu celular, como a tecnologia nos proporciona até hoje, e ver como é que eu faço isso para melhorar e diminuir a variabilidade desse erro. Aqui eu vou mostrar um pedacinho para vocês de uma plataforma virtual que nós temos, né? Que é o que a gente vai falar, que é sobre o Clinical Skills. E eu vou mostrar um pedacinho de como que a gente pode acessar essa plataforma. Então, essa é a nossa plataforma aqui de Elsevier. Ela é chamada de Clinical Skills. O Vitor vai falar mais teoricamente sobre ela com vocês. Só um minutinho. O Vitor explica melhor, né? Aqui nós temos uma plataforma que a gente tem mais de 200 conteúdos, e eu vou mostrar para vocês como que eu faço uma pesquisa rápida de algo que eu teria esquecido no momento de acessar naquele momento. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui e eu vou procurar um exame neurológico, por exemplo. Ou existem outros casos aqui, emergência, tem o ABC primário, ABC secundário, queimadura, tenho vários tipos de procedimentos que eu posso estar acessando aqui. Mas eu vou pegar um vídeo que eu sei aqui que é rapidinho, que é um exame neurológico, né? Aqui eu tenho um guia rápido, tenho um texto estendido falando a respeito deles, e eu tenho o vídeo que pode me ajudar no momento. 5 minutinhos antes de eu fazer o procedimento, eu vou lá e coloco esse vídeo para me relembrar algumas coisas. Então, eu vou colocar 2 minutinhos para vocês assistirem de antemão aqui como que é a nossa plataforma. A avaliação neurológica é realizada quando um paciente relata dor, perda de sensibilidade ou comprometimento da função muscular ou articular. Examine o paciente em busca dos seguintes sintomas. Avalie o estado geral do paciente. Bom dia, Thaís. Meu nome é Márcio. Eu sou enfermeiro que vai cuidar de você nas próximas horas. Você pode me confirmar o seu nome completo e a sua data de nascimento, por favor? Thaís Pereira Coelho, 9/8 de 87. Perfeito. Sinais. Você consegue acompanhar meu dedo? Meça a reação pupilar à luz usando uma lanterna. Vou te pedir para você continuar olhando para frente. Aplique sensação de luz nas áreas simétricas da face.
olhando pro cotonete. Verifique a simetria do rosto. Faça o paciente franzir a testa. Então, esse foi só um pedacinho para vocês verem como que é o nosso Clinical Skills. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser guardar, a gente vai ter um chat no final. A gente pode contextualizar um pouquinho a respeito disso depois. Então, quais são as principais recomendações que a gente tem para melhorar o engajamento da tecnologia e o engajamento do suporte a esse paciente, né? É garantir que os líderes, os gestores das áreas estabeleçam e mantenham uma cultura de segurança do paciente, né? O que a gente está sempre falando sobre a segurança do paciente. Então, isso vem lá do gerenciamento e estabelece uma melhoria para todo o âmbito e todos os funcionários. Criar uma supervisão centralizada e coordenada da segurança do paciente. Então, aquilo lá, vamos diminuir a variabilidade, vamos aumentar a segurança desse paciente, vamos falar a mesma linguagem para o paciente, né? Criar um conjunto comum de métricas de segurança que reflitam resultados significativos. Pessoal, só um segundinho que acho que a conexão deu uma oscilada aqui no escritório, então a gente está reconectando a apresentação da Vanessa, só um minuto. Pronto, retomamos. Probleminhas com essa tecnologia, né? Então, onde a gente parou, né? Mais recomendações. Aumentar o financiamento para pesquisa em segurança do paciente. Isso é o que os americanos e os europeus falam, né? Porque só fazendo estudos e só pesquisando e só trabalhando, atuando com os pacientes para a gente saber o que é melhor para eles, né? Então, a gente tem que ter esse investimento nessa educação, nessas pesquisas, né? Endereçar a segurança ao longo de toda a continuidade do cuidado. Então, desde o momento que o paciente chega no hospital até o momento de alta dele, ele deve ser acompanhado e a gente tem que ter um plano de cuidados para isso, né? O apoio aos colaboradores, né? Que é super importante, a gente sempre tem que estar fazendo treinamento com os colaboradores, tem que estar engajando esses colaboradores e tem que estar apoiando, porque eles são o alicerce do hospital e são eles que levam todo o cuidado para os nossos pacientes, né? E, por último, garantir que a tecnologia seja segura e otimizada para melhorar a segurança do paciente. Então, a tecnologia foi feita para nos ajudar. Algumas vezes ela dá problema, mas ela foi feita para nos ajudar e otimizar o tempo do enfermeiro. Aqui eu tenho uma notícia que quando foi implementado um serviço de tecnologia num hospital, 92% dos funcionários relataram melhora na comunicação com outros provedores e com seus pacientes. E 82% dos usuários relataram uma redução nos erros de medicação. Isso é diminuir a variabilidade, é falar a mesma linguagem. Essa é a ideia do que a tecnologia vem fazer na área da saúde, né? Uniformizar e otimizar essas informações.
Então, o que é a variabilidade, né? Quando a gente vê uma prescrição dessa, que a gente vê um Tegretol aqui, que está rasurado, né? O que a gente tem a ideia? Ele é 300 miligramas ou ele é 1.300 miligramas, né? As duas dosagens podem ser utilizadas. Depende o diagnóstico do paciente, depende para que você necessita dessa medicação, né? E ele é usado de formas diferentes. Com a informatização dessas informações da prescrição médica, a gente conseguiu diminuir esses erros. Então, é por isso que 82% dos funcionários do hospital falaram que tiveram diminuição dos erros. Isso melhora muito. E aí, se não fosse essa apresentação, a gente tem essa apresentação, né? Que era muito utilizada, né? Então, o que a gente sabe? Que a caneta ainda é o instrumento mais perigoso no cuidado da área da saúde, né? Quando eu pego uma prescrição dessa, eu realmente não sei o que ele quis dizer, né? E, na verdade, o que o médico quis expressar e o que ele prescreveu foi a amoxicilina em cápsula, em comprimido, e o farmacêutico dispensou glibenclamida, né? Isso deu algum efeito, alguma alteração para o paciente que a gente não venha saber aqui nesse momento, né? Então, como os profissionais da saúde podem evitar a variabilidade no atendimento ao paciente, enquanto são imersos nessa explosão de informações e de conhecimento, né? O que acontece é que a demanda de trabalho da enfermagem requer um planejamento e organização, né? Porque nenhum plantão é igual ao outro, a gente nunca sabe o número de pacientes que nós vamos atender, o número de intercorrências que nós vamos ter no plantão, e a ideia é fazer um planejamento e uma organização para cuidar desse paciente, né? E o que a tecnologia faz por nós, né? O uso da tecnologia traz soluções para melhorar a produtividade e otimizar o tempo e a qualidade da assistência ao paciente, né? Isso configura o quê? Mais segurança ao paciente, quando todo mundo está falando a mesma linguagem, quando ele entra no hospital e ele sai, e a veia dele foi funcionada da mesma maneira no pronto-socorro ou no centro cirúrgico, a forma de dispensação do medicamento foi realizada da mesma maneira na unidade de internação ou na UTI, e por aí vai, né? A tecnologia, ela deve ser projetada e integrada ao fluxo de trabalho, então ela veio para ajudar, não para atrapalhar, né? Ela traz as informações corretas para o usuário correto, no contexto correto e no momento certo, né? É como a aplicação de um medicamento. E o objetivo da tecnologia, né? É a gente falar a mesma linguagem. Então, ter uma terminologia adaptável, ter atualizações automáticas dos protocolos, dos cuidados, para que a gente esteja apto, esteja atualizado nos assuntos, né? Reduzir os riscos relacionados ao cuidado, ter um maior controle da instituição e também dos profissionais sobre o que deve ser prescrito, qual é o atendimento, qual que é o plano de cuidado para o paciente. Isso é uma linguagem fácil, né? Adaptável, para se adequar aos processos, aos padrões e aos protocolos dos hospitais, né? Ela também deve assegurar a prestação de atendimento de alta qualidade e de alto custo-benefício, né? A tecnologia veio para aumentar a qualidade do cuidado ao paciente. E isso faz com que o paciente possa passar mais tempo com o paciente. Ah, Vanessa, mas aí você me fala isso, e como é que eu vou passar mais tempo com o paciente se eu tenho muitas coisas para preencher? Então, aí que cabe a gente ter a tecnologia correta para minimizar nosso tempo, para a gente estar à beira-leito desse paciente. Nada implica da gente ter um tablet, um computador no quarto do paciente, ao lado do paciente, para que eu possa estar fazendo todos os meus diagnósticos, prescrições e todos os meus cuidados juntamente com o paciente. Para a gente tirar aquela ideia da enfermeira que ficava sentada na mesa, escrevendo, sem saber o que está acontecendo com o seu paciente lá dentro do quarto, né? E eliminar a necessidade de elaborar conjuntos de prescrições no prontuário médico eletrônico. Então, o prontuário eletrônico é o canal de informação do paciente e a gente deve vincular as informações a esse prontuário. Já diria nosso amigo Bill Gates que a primeira regra de qualquer tecnologia usada em um negócio é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência.
Porém, se essa automação for aplicada de uma forma ineficiente, também aumentará a ineficiência. Então, a tecnologia, ela pode nos beneficiar e pode nos prejudicar, né? Então, depende de como a gente usa e a gente tem que usar ela da melhor maneira possível. Quais são os fatores de sucesso para isso, né? São as instruções claras, vamos falar a mesma linguagem, né, para o paciente, não vamos ter termos técnicos, vamos falar a linguagem do paciente, ter um prontuário unificado entre os profissionais, para todo mundo saber o que está acontecendo com esse paciente, para todo mundo ter acesso a esse prontuário. Quando eu for passar um plantão de um paciente que recebeu alta da UTI, vai para uma unidade de internação, o enfermeiro da unidade de internação consiga ver o que estava acontecendo com o paciente da UTI, para que as informações não fiquem contidas apenas na unidade de terapia intensiva, que essa informação possa passar a todo mundo, né? E que toda a equipe tenha acesso a essas informações, né? Então, desde o médico até o enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, que seja um prontuário realmente unificado para todos esses profissionais. E como que a gente faz isso? Né? A gente tem que ter uma informação atual, confiável e, além de tudo, baseada em evidências, né? Hoje em dia, a gente não faz nada na prática se a gente não tiver evidência desse cuidado, né? E que mais? Os processos, eles devem ser seguros, eles devem antecipar e prevenir os erros, né? Apoiados por informações relevantes. Então, a ideia é que a gente não tenha um evento adverso. A ideia é que o sistema me sinalize qual é o indício de eu ter um evento adverso, que ele não deixe eu chegar até esse evento adverso, né? Então, o sistema me alerta a respeito disso, né? Os cuidados de saúde são principalmente sobre processamento de dados e conhecimento especializado, então cada vez mais os profissionais estão ficando especializados, então o que é do ortopedista é do ortopedista, o que é do obstetra é do obstetra, assim como o enfermeiro da UTI, ele vai se especializar na terapia intensiva, assim como o enfermeiro de centro cirúrgico em centro cirúrgico, e isso faz com que o profissional entenda cada vez mais daquela área que ele está atuando, né? Disponibilizar este conhecimento programado para o ponto de atendimento é o caminho crítico para o resultado que desejamos, né? Então, sem o conhecimento, a gente não chega a lugar algum. Então, a gente se baseia em evidências para que essas evidências nos ajudem no dia a dia com nossos pacientes. E, afinal, né? Qual é a proposta de tudo isso, né? É aumentar nossa qualidade de trabalho e diminuir os custos, né? Depois o Vitor vai falar um pouquinho com vocês a respeito disso, quanto que a tecnologia usada corretamente consegue diminuir o valor gasto pelos hospitais, né? E aí eu tenho aqui uma notícia que às vezes eu acho que ela é triste, mas que ela é interessante também, que nos próximos 10 anos a ciência e o software de dados farão mais pela medicina do que todas as ciências biológicas juntas, né? Então, essa é a ideia que me parece que um dia a gente vai chegar no hospital e se a gente não nos atualizar e não utilizar a tecnologia da forma correta, eu não quero chegar no hospital e ser atendida por uma robozinha, né? Acho que o calor humano está sempre em primeiro lugar nessa nossa profissão. Mas isso só vai acontecer se aproveitarmos e aplicarmos o conhecimento de maneiras escaláveis e sistemáticas, né? Isso vem ao longo do tempo. E assim, é dessa forma que vamos chegar à qualidade e à segurança do paciente. Então, meu recado para vocês, né? Pratique, inove, avalie, reajuste e pratique novamente. Só quando a gente vai tendo cada vez mais prática, quanto mais tempo a gente vai ficando experiente, é que a gente diminui os erros e a gente consegue ter uma sistematização diferenciada do nosso cuidado. A gente precisa sentir a urgência, né? A gente precisa ser incansável. Nós precisamos manter a pressão. Isso nós somos reis e rainhas em saber o que é trabalhar em pressão, né? Nada como ter uma vida em suas mãos, em nossas mãos, né? E à medida que aprendemos o que funciona, precisamos ajudar os outros em prol do benefício do paciente e de um ao outro, né? Quando
nós estamos em 2, a gente consegue pensar mais, quando nós estamos em 3, a gente pensa mais, e a gente vai diminuindo as funções de cada um, para que isso se torne menos cansável, né, e para a gente poder suportar toda a pressão que é necessária para estar com o enfermeiro. Então, a tecnologia vem para somatizar, não para diminuir, mas ela tem que ser usada da forma correta e com as plataformas e com os usuários e com todas as informações que a gente tem de forma correta. Não adianta eu ter uma tecnologia que não pense para mim, que não me facilite, né? Essa é a ideia. Agora vocês vão ver a parte do Vitor, é um pouquinho sobre o Clinical Skills. Para quem quiser, esse é o meu contato, pode mandar perguntas através do link também. E essa na foto sou eu, porque toda vez a gente fala que o enfermeiro, ele tem que aumentar a variabilidade dele, né? Então, ele faz de tudo um pouco, né? Ele nunca pode faltar no hospital. E nós temos uma plataforma com vídeos e procedimentos de enfermagem e que só um enfermeiro poderia fazer. Então, eu participo da nossa plataforma também. Obrigada. Vocês vão ficar com o Vitor agora. Olá, pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade, fazendo um link com isso tudo que a Vanessa colocou, a Elsevier preocupada, né, em agregar mais conhecimento ao ponto de assistência, seja no momento que o profissional está naquele momento que ele está estudando, até o momento que ele está efetivamente no ponto de assistência e necessitando de informação para executar uma determinada atividade, a Elsevier desenvolveu uma plataforma chamada Clinical Skills. E a ideia é que a gente consiga treinar e manter toda a equipe clínica e alunos sempre atualizados, buscando sempre a questão da melhor prática. E o que é o Clinical Skills, né? O Clinical Skills, ele é uma solução multidisciplinar, ela é totalmente em português, e ela vem para justamente treinar, garantir a padronização, sempre aliada às melhores práticas. Então, bem em linha com isso que a Vanessa falou. Ela facilita o aprendizado, ela reduz a variabilidade clínica do cuidado, garantindo um melhor desempenho no ponto de assistência, com um grande objetivo que é de reduzir os riscos e também os custos. Além disso, agora com a plataforma, você pode organizar e disseminar treinamentos com conteúdo para as principais especialidades e aquilo que eu falei, sanar a dúvida direto no ponto de assistência. A gente sabe que ao longo do processo de formação do profissional existe um gap que acontece entre a transição dele da teoria para a prática. A maioria das instituições acabam não tendo laboratórios específicos, ou até tem, mas não com tanta facilidade assim de poder treinar esses profissionais, e nesse momento a tecnologia ela vem suportar esse processo para garantir que a prática esteja presente no dia a dia, mesmo que seja de uma forma tecnológica. Mas como é que a gente faz isso, né? A Vanessa até abriu um pouco a plataforma para vocês darem uma olhada, mas a ideia inicial é que a gente foi para o mercado, ouviu a enfermagem brasileira e aí desenvolveu uma coisa que fosse efetivamente para atingir esses profissionais, seja no momento que eles estão em período de formação ou que eles estão definitivamente no ponto de assistência. Então, o Clinical Skills foi criado em 4 grandes pilares, né, que compõem esse processo como um todo de como os conteúdos estão construídos ali dentro. Então, hoje a gente tem cerca de 130 procedimentos, a gente tem 9 avaliações iniciais dentro da plataforma, a gente tem 27 casos clínicos e 37 protocolos, totalizando 200 conteúdos que hoje estão disponíveis, desde procedimentos mais simples até os mais complexos e protocolos também que estão inseridos dentro da própria plataforma. E os conteúdos que populam todos esses 4 pilares, eles estão divididos sempre de uma forma muito tangibilizada para que o profissional ele possa ter acesso direto à informação. Então você vai ver que a gente tem todos esses tipos de conteúdos aqui. Então a gente vai ter o guia rápido, que é um material de consulta resumida, né, mostrando o passo a passo do procedimento dentro da plataforma. A gente tem a parte de texto estendido, que é a forma como a gente coloca uma quantidade mais abrangente de conteúdo fundamentado na evidência científica, que a gente sabe que é preciso ser feito dessa forma, imagens e materiais para que possa dar visualização para o profissional do que tem que ser utilizado e quais os materiais,
Vídeos e animações, que foi que a gente também mostrou, né, para com passo a passo de como é que ele tem que performar, como é que ele tem que fazer, justamente para que se ele tiver uma dúvida no ponto de assistência, ele sane, ou se ele quer aprender alguma coisa, ele também pode acessar. Uma ferramenta de checklist, que a gente sabe que é um processo importante dentro da enfermagem, de você confirmar e tudo mais, e testes, que são uma fundamentação e auxilia o profissional ou até mesmo o estudante na sua avaliação ou autoavaliação em relação aos seus conhecimentos e aprendizados. Então, num processo geral, o Clinical Skills está pautado dentro desse montante de conteúdo. E o que a gente busca, o que vocês buscam, o que a gente sabe com certeza, é excelência no cuidado. Esse é o nosso objetivo. Né? Então vamos lá ver alguns benefícios do que a gente tem no Clinical Skills Direto que podem auxiliar vocês no dia a dia. Ele é customizado, ele fala a nossa língua, então você pode customizar inclusive os conteúdos e as suas atividades de acordo com as necessidades das suas instituições. Então ele pode ser customizado para atender especificamente uma demanda. Então a gente sabe que existe uma variação de como um determinado procedimento pode ser executado dentro de um hospital ou de outro, ou qual o material que é utilizado. Então a plataforma ela não é engessada, ela te permite esse tipo de customização. Se aplica testes personalizados, você consegue avaliar tanto a sua equipe quanto estudantes sobre aqueles determinados treinamentos, os POPs ou tudo mais que você vai subir dentro da plataforma, e você gerencia a performance de toda a tua equipe, porque você tem acesso a relatórios gerenciais, então você consegue saber quem fez o que, quando que fez, e qual foi a performance desses usuários dentro da plataforma diante dos treinamentos que de repente você pode ter elencado para que eles pudessem fazer. Além disso, você cria perfis personalizados dentro da própria plataforma, então você passa a ter um maior controle de quem faz o que e quando. Esses perfis eles são divididos entre instrutores, que são quem efetivamente vão treinar as pessoas e tudo mais, usuários ou alunos são aqueles que vão acessar os conteúdos, e os administradores que vão poder fazer as edições dos conteúdos, criar tarefas, assim como os instrutores, também para que todos esses profissionais possam ser treinados, avaliados, e o administrador e o instrutor passam a ter relatórios gerenciais para acompanhar a performance desses treinamentos, ou seja lá, o que vocês queiram criar para auxiliar o profissional no dia a dia. E você pode criar, inclusive, conteúdo de outras áreas se você também desejar. Ele é fácil de acessar, então você acessa em qualquer lugar, em qualquer hora, então ele está disponível em múltiplos devices, que é o que a gente costuma falar, então ele pode acessar através do celular dele, de um tablet, do computador da própria instituição, ou através até mesmo do notebook, então ele vai conseguir ter sempre a informação disponível no momento que ele precisa, seja estar estudando no caminho para ir para casa, ou até mesmo no momento que surge uma dúvida em como performar um determinado procedimento, ele pode, antes de fazer esse procedimento, dar uma consultada e verificar a angulação para fazer uma sonda nasogástrica qual é. Ele pode ir lá e acessar o vídeo, assim como a Vanessa apresentou também, e todos os procedimentos eles têm vídeos específicos mostrando como é que ele tem que performar para executar esse procedimento. Isso tangibiliza muito a questão do aprendizado e garante a qualidade e a segurança do paciente no momento que você tem que performar, mesmo que seja evasivo ou não, um determinado processo. Quando a gente começa a comparar os investimentos com treinamentos, né, porque a gente sabe que assim, o quanto que é difícil da gente conseguir deslocar a equipe de enfermagem para treinamentos externos ou até mesmo dentro da própria instituição. A gente fez uma comparação pegando alguns números aqui, a gente pegou num hospital mais ou menos com 100 leitos e a gente tem essa informação aqui. Então, só resumindo para vocês, quando você tem uma plataforma como essa, você consegue treinar um volume muito maior de profissionais e você acaba tendo um saving, ou seja, você começa a reduzir os teus custos com o treinamento em quase 50%. Porque você evita o deslocamento das pessoas, você evita pagar por usuário para que ele possa ser treinado, você evita uma série de outros problemas que o treinamento presencial pode trazer em relação a esse processo para a instituição, e você consegue treinar ele através de uma plataforma online, que inclusive pode ser customizada e criados outros treinamentos para auxiliá-los dentro desse processo como um todo. A gente tem 10 minutos ainda, eu vou passar a palavra aqui para o Sandro, para que se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram fazer, tanto para mim
quanto para a Vanessa, a gente está à disposição aqui, tá bom? Sandro? Oi. Pessoal, a gente vai começar aqui uma enquetezinha, então eu queria que vocês respondessem bem rápido. Aqui a gente vai deixar a pesquisa 2 minutos aberta, só para a gente entender de vocês, quem tem interesse em receber mais informações sobre a plataforma que a gente acabou de falar, e quem quiser receber mais informações, a gente manter um relacionamento após esse webinar. Ótimo, acho que todo mundo já votou. Eu vou encerrar aqui essa pesquisa e vou deixar aberto para fazer perguntas. Então, se quem tiver alguma pergunta, pode abrir a ferramenta de chat e fazer uma pergunta para a gente, que a gente responde. Lucimara, eu vou abrir o seu microfone agora. Se você preferir, você pode escrever no chat também. Assim que você quiser, você pode fazer a pergunta. Vitor, tem uma pergunta aqui. Eu tenho uma dúvida. Essa solução permite alguma gestão dos treinamentos feitos pelo time? Como é feita essa gestão? Sim, essa solução ela foi criada justamente para que ele possa ter um gerenciamento completo em relação aos treinamentos que foram elencados, criados ou autoacessados pela própria equipe. Então, através de relatórios gerenciais que existem dentro da própria solução, ele pode ter acesso a todos esses relatórios, a todas essas informações e saber quem fez o quê, quando que fez e qual foi, de repente, até se você criou um teste, qual foi a performance dele dentro daquele teste. Então, através desses relatórios gerenciais, você consegue ter toda essa informação. Legal, tem mais uma pergunta aqui. Só um minutinho. Você acha que esse tipo de tecnologia diminui o contato do profissional com o paciente? Acho que essa é mais para a Vanessa, né? Não, eu acho muito pelo contrário, né? Eu acho que ela é uma tecnologia correta, né? Que otimiza o tempo do enfermeiro e faz com que você tenha um maior acesso ao paciente, porque você pode acessar isso ao lado do paciente mesmo, né? Eu valorizo muito, quando eu era enfermeira, o fato de você estar lado a lado, né, do paciente, ser o enfermeiro de cabeceira desse paciente, né? Então, essa é um exemplo da tecnologia correta para que a gente esteja mais ao lado do paciente. Então, não acho que diminui, acho muito pelo contrário, que aumenta. Vitor, tem uma outra pergunta aqui, eu acho que é mais direcionada a você, a respeito da plataforma. Num caso de atendimento, preciso tirar uma dúvida rápida. Eu posso acessar através do meu celular? Exatamente. Você pode acessar através do seu celular, seu tablet, qualquer dispositivo que você tiver na mão. A plataforma ela vai se adaptar ao formato da tela do teu celular. A única coisa que você precisa ter é uma conexão por internet para que você possa ter acesso a todo esse conteúdo. A assinatura dessa plataforma ela é uma assinatura que é feita pela instituição.
Então, é sempre importante que, assim, você estando dentro da instituição, dentro da rede da instituição, você tem duas opções de acesso. Você vai acessar em qualquer dispositivo que você tiver, e aí você pode acessar direto pela rede da instituição, ou você ter um login e senha específico. Legal, vamos ver. Alguém tem mais alguma pergunta? Vitor, tem aqui Vitor e Vanessa. A Alexandra está parabenizando vocês pelo webinar. Acessei o Clinical Skills e amei a plataforma. Vocês consideram a inclusão de gamificação? A gente considera sim, a gente hoje tem algumas questões que a gente está pensando em inserir dentro da plataforma como gamificação, que a gente entende que é uma forma muito legal da gente enfatizar, né, e melhorar cada vez mais o aprendizado. Isso é uma coisa que a gente está pensando em inserir sim, o Alexandre. Acho que é uma boa pergunta essa. Acho que a gamificação ela sempre estimula bastante o uso da plataforma, né? Com certeza. Marineia, hoje vocês têm algum contato ou serviço com a rede pública SUS? A gente está trabalhando junto a algumas frentes, junto a algumas instituições públicas, né, para que a gente possa liberar esse acesso também para os hospitais do SUS. Hoje a gente não tem nenhuma instituição utilizando, mas caso vocês queiram, de repente, mandar algum contato, alguma coisa assim, a gente pode mandar e liberar alguns acessos para vocês também ajudarem no processo de divulgação, sem problema. Marineia, eu acho que vocês receberam um e-mail com informações de acesso para a plataforma. Então, se vocês quiserem levar para dentro da instituição, também pode. Glaucio Albuquerque tem uma pergunta. Essa assinatura é anual? Isso, o modelo de assinatura ele é anual e ele é contabilizado através de leitos, mas independente da quantidade de leitos que você tenha dentro da instituição, a gente não cria nenhuma limitação em relação ao acesso. Então, de repente, se você tem 100 leitos na sua instituição e você tem X PTO enfermeiros, todos eles vão ter acesso. A gente não limita o acesso em absolutamente nada e a assinatura ela é anual. Então, vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, acho que é isso. Vocês que receberam, vocês que solicitaram receber algumas mais informações, nós vamos enviar mais informações para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato também com a gente, é muito simples. A Vanessa deixou o contato dela no final da apresentação. A gente vai entrar em contato com vocês, é só vocês responderem para a gente. E a gente mantém o relacionamento por lá. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Espero que a gente tenha conseguido mostrar para vocês como é que a tecnologia realmente contribui no atendimento do enfermeiro no ponto de assistência. E se vocês tiverem mais dúvidas e mais perguntas, a gente fica à disposição para vocês. Muito obrigado. E tchau, tchau. Queria agradecer também a presença de todos e dizer que nós estamos sempre disponíveis para isso, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida técnica e quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho aqui no Elsevier, também estou à disposição. Obrigada e boa tarde a todos.
O mesmo por mim. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou estar colocando, o Sandro depois vai estar compartilhando aí com vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me mandar um e-mail diretamente para sanar essas dúvidas, é só me mandar. O meu e-mail está aqui no chat, aqui eu mandei para todo mundo, tá bom? Uma ótima tarde para todo mundo, um bom final de dia.